você casou, você já era católico ou não? Não, bom, quando eu casei, eu já era católico, mas quando eu conheci minha esposa, eu não era ainda. Quando eu conheci ela, eu não falava que eu era ateu. Vou só levantar um pouquinho o microfone aqui para ele ficar mais à vontade. Isso. Pronto. Isso, aí tá, fica ótimo. Porque aí fica mais tranquilo para não buscar. Sim, quando você conheceu. Eu já não falava que eu era ateu, porque na adolescência eu fui ateu militante, ateu de carteirinha. Fui membro da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Muita gente nem sabe que existe isso, mas eu era literalmente ateu de carteirinha. Aquele ateu convicto mesmo, ficava discutindo com as pessoas, né? Aquele ateu chato. E aí quando eu conheci, isso foi dos 15 aos 30 anos. Aí quando eu fui chegando próximo dos 30, eu fui questionando essas premissas. Eu já não falava que eu era ateu, mas não conseguia ter convicção de que Deus existia. E foi nessa época que eu conheci a minha esposa. Ela já era católica. E aí no primeiro dia que a gente se conheceu, ela já começou a falar bastante de Deus pra mim. E aí eu já estava aberto nessa época, e aí comecei o processo de conversão. Aí não tinha feito primeira comunhão, nada, catequese, aí fui fazer tudo de 4 anos para cá. Até que ponto a estranheza causada pelos seus amigos ateus, quando você começa a se abrir, chegou a ter peso de crítica, peso de, cara, não acredito, você... Até que ponto isso acontece ou não? Eu diria que meus amigos nem eram ateus, ou não são ateus, né? Acreditam em Deus, mas muitos são afastados da igreja. Mas isso causou muita estranheza no primeiro momento, porque eu tinha uma vida completamente hedonista, gostava de farra, de bebida, gostava de sair. E saía com muita gente, saía com esses amigos. E aí quando minha vida mudou 180 graus, conheci minha esposa, a gente casou, começou a nossa família, me converti, realmente no primeiro momento isso causou estranheza para muitas pessoas. Falaram, pô, mas como assim? A gente estava saindo até outro dia, agora quer ficar indo na igreja. Mas é curioso, acho que quando as pessoas percebem que sua vida de fato está em ordem, você está em paz, você está seguindo um caminho bom, né? Tá com família, tá tendo filho, tá criando os filhos dentro de um arcabouço moral, um arcabouço de valores. Eu acho que o exemplo é que arrasta, né? Então as pessoas realmente veem que existe algo diferente ali. Tem uma frase que eu gosto muito do Tolstói, que é a primeira frase de Ana Karenina, que ele fala: todas as famílias felizes se parecem, e cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Olha só. E dá pra gente ficar meditando bastante tempo sobre essa frase, mas o que o Tolstói está falando? Que existe um mapa da felicidade, né? Todas as famílias felizes se parecem. E de fato, quando a gente olha as famílias felizes, a gente vê que tem uma semelhança grande entre elas, né? Existe uma harmonia, existe um conjunto de valores, as famílias rezam juntas, vão à igreja juntas. Até uma estatística sobre o divórcio, que casais que são casados apenas no civil, a taxa de divórcio é 50%. Casais que são casados na igreja cai para cerca de 10%. Casais que são casados na igreja e que vão na missa juntos todo domingo cai para 2% a taxa de divórcio. Olha só. E casais que vão na missa juntos e que rezam juntos todas as noites, a taxa de divórcio é 0,0002%. Então, mas é óbvio, porque se não existe um elemento sobrenatural no matrimônio, ele vira descartável, né? Se você não tem Deus, se você não tem Cristo no centro do matrimônio, então qual o sentido de você ficar casado para sempre? Não tá ruim, separa, né? O que tantos terapeutas de casais falam hoje em dia, né? O casal tá com problema, vai lá no terapeuta, aí o conselho é: você não é obrigado, você tem que ser feliz, se tá ruim, separa. Mas de fato, quando você tem isso dentro da sua vida, o casamento fica muito mais forte e as pessoas percebem que existe algo diferente ali. E quando a gente olha, voltando para Tolstói, para as famílias felizes, você vê que existem todos esses elementos. E quando a gente olha para as famílias infelizes, existem 1 milhão de variáveis, o que pode acontecer, né? Para a família se destruir, para a família se despedaçar. Podem acontecer 1 milhão de situações diferentes. Mas a gente tem que buscar essa unidade. Acho que quando a gente busca essa unidade, isso fica muito claro para as pessoas, né? Elas podem não entender no primeiro momento, falar, mas por que essa pessoa está fazendo esses movimentos? Mas
eu acho que ao longo do tempo isso começa a fazer sentido porque ela vê que de fato está funcionando, né? O caminho para a felicidade não é aleatório. Existe um mapa para a felicidade, né? E tudo isso foi nos deixado, né? Só você olhar a Sagrada Escritura, olhar o que Jesus falou, aquilo é um mapa para a felicidade. Se você começar a fazer o que está ali, a sua vida vai melhorar, não tem como não melhorar.